Há momentos na vida em que tudo parece calmo demais, como se algo estivesse prestes a acontecer, mas ainda invisível aos olhos. É nesse limiar entre o conhecido e o desconhecido que surgem os sinais mais sutis do universo, e entre eles, o mais transformador, o amor. Quando o amor está para entrar em sua vida, o mundo começa a se reorganizar em silêncio, e você começa a enxergar conteúdos como este, que parecem ter sido feitos sob medida para tocar seu íntimo. Nada acontece por acaso. Este vídeo é um espelho do que está despertando dentro de você. Uma parte esquecida, mas que agora clama por integração, por conexão, por sentimento real. Se você chegou até aqui, talvez esteja mais perto do amor do que imagina. Deixe um comentário abaixo afirmando: "Estou pronto para viver o amor que me transforma." Já aproveita para deixar o seu like, inscrever-se no canal e comentar o seu apoio. Isso fortalece este espaço de consciência e nos permite continuar compartilhando conteúdos como este. Quando o amor está prestes a entrar em nossa vida, não se trata apenas de um encontro com outra pessoa. Trata-se de um reencontro com partes esquecidas de nós mesmos. Na psicologia analítica de Carl Jung, o amor verdadeiro nasce da jornada da individuação, o processo de tornar-se quem realmente se é, integrando luz e sombra, razão e sentimento, o masculino e o feminino interiores. O amor, segundo Jung, é um espelho poderoso que revela tudo o que ainda não foi curado dentro de nós. Ao projetarmos no outro nossas idealizações, expectativas ou carências, ativamos o mecanismo da projeção, que Jung descreveu como uma tentativa inconsciente de encontrar fora aquilo que ainda não reconhecemos dentro. O parceiro ou parceira que chega em momentos de transformação costuma carregar justamente aquilo que precisamos integrar para continuar evoluindo. Esse encontro não é apenas romântico, é profundamente arquetípico, pois ativa o arquétipo do ânima e do ânimos, o feminino no homem e o masculino na mulher. Sentir que o amor está por vir é também um sinal de que aspectos internos estão se reorganizando. A sombra, tudo aquilo que reprimimos ou negamos em nós mesmos, começa a se revelar, pedindo aceitação. E somente quando esses conteúdos são acolhidos é que nos tornamos realmente disponíveis para amar de forma inteira, consciente e madura. Neste sentido, o amor não chega para completar alguém, mas para refletir o quanto essa pessoa já se encontrou consigo mesma. O verdadeiro amor, então, não é o início da jornada, mas o espelho de sua profundidade. Há um momento silencioso e sutil, muitas vezes ignorado, em que a alma começa a se mover antes mesmo que a realidade externa mude. É como se algo dentro de nós sussurrasse que o amor está a caminho, mesmo que não haja sinais concretos disso no mundo lá fora. Jung nos ensina que o inconsciente está sempre em movimento, buscando compensar os desequilíbrios da consciência. E quando o amor está prestes a surgir em nossa vida, o inconsciente se antecipa, emitindo sinais, preparando o terreno interno para esse encontro inevitável. Esses sinais podem surgir de muitas formas. Há pessoas que começam a ter sonhos intensos, com figuras desconhecidas, arquétipos que simbolizam o parceiro que está por vir. Outras relatam uma inquietação interior, como se algo novo estivesse prestes a emergir. Um vazio diferente do comum, carregado de expectativa. Alguns percebem sincronicidades constantes envolvendo o tema do amor. Escutam músicas com mensagens específicas, cruzam com casais felizes nos momentos mais aleatórios, ou são confrontados com conversas e conteúdos que parecem falar diretamente à sua alma. Jung chamaria esse movimento de uma preparação arquetípica para o encontro. O Self, núcleo organizador da psique, começa a atrair experiências que levarão à ampliação da consciência. O amor, quando vivido com profundidade, é uma dessas experiências transformadoras. Por isso, antes de chegar, ele se manifesta energeticamente, vibrando dentro da psique como uma antecipação simbólica do que está por vir. Essa percepção de que o amor está próximo não é fruto de carência ou ilusão. Pelo contrário, ela indica que o indivíduo entrou em sintonia com uma nova etapa de sua própria jornada de individuação. O amor autêntico não acontece em qualquer momento.
Ele aparece quando o eu está pronto para lidar com o espelho emocional que o outro oferece. Não se trata apenas de sentir desejo ou necessidade, mas de perceber que algo dentro foi curado, compreendido ou aceito, e que, a partir disso, uma nova abertura está disponível. Esse chamado interno também é uma resposta à solidão existencial, que não busca mais ser preenchida por distrações, mas por significados. O indivíduo deixa de buscar no outro uma fuga e começa a ver no outro um caminho para aprofundar sua própria existência. O amor, então, não surge como solução, mas como consequência de um processo interior, e isso muda tudo. Outro ponto essencial é compreender que essa antecipação não garante um romance imediato, mas sim um convite à preparação. O inconsciente nos chama para revisar nossas crenças sobre o amor, curar feridas antigas, desfazer padrões inconscientes herdados de figuras parentais e nos reconciliarmos com o nosso feminino e masculino internos. Só assim estaremos aptos a reconhecer, acolher e sustentar uma relação real, que não seja uma repetição do passado, mas uma expressão da nossa maturidade emocional. O chamado interno também exige silêncio e presença. Em uma sociedade que valoriza a pressa e a distração, perceber os sinais do inconsciente é um ato de coragem e sensibilidade. Muitas vezes, o amor está se aproximando, mas a pessoa não o percebe porque está ocupada demais tentando controlar a vida. O amor verdadeiro não entra pela porta da ansiedade. Ele chega quando o coração aprende a confiar no tempo simbólico da alma. Jung nos convida a ouvir mais do que ver. A transformação que antecede o amor acontece primeiro no invisível, no que sentimos ao acordar, no que sonhamos à noite, no que nos emociona sem explicação. E quanto mais abrimos espaço para esses sinais, mais nossa psique se alinha com o que está por vir. Quando você sente que o amor está próximo, não é uma previsão do futuro, é um reflexo do presente. É o inconsciente dizendo, você está pronto para encontrar não só alguém, mas uma parte esquecida de si mesmo. Esse é o verdadeiro chamado. Poucas experiências humanas são tão potentes quanto o amor. Mas ao contrário da idealização romantizada que muitas vezes é promovida pela cultura, o amor genuíno não é feito apenas de encantamento e sintonia. Ele é também um espelho. E como todo espelho profundo, reflete não apenas o que temos de belo e admirável, mas também aquilo que evitamos ver, nossa sombra. Na psicologia analítica de Carl Jung, a sombra representa os aspectos reprimidos da personalidade, tudo aquilo que consideramos inaceitável, vergonhoso ou perigoso demais para ser assumido conscientemente. E é justamente no encontro amoroso que essa sombra costuma emergir com mais força. Isso ocorre porque, no amor verdadeiro, nos tornamos vulneráveis. Abrimos espaços internos que, por anos, talvez tenham permanecido trancados. No contato com o outro, especialmente aquele que nos afeta profundamente, partes adormecidas da psique começam a despertar. Às vezes, isso se manifesta como insegurança, ciúmes, medo do abandono, necessidade de controle ou até raiva. A princípio, muitos acreditam que esses sentimentos são causados pelo parceiro, mas, na verdade, o outro apenas ativa conteúdos que já estavam dentro de nós. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos na consciência, vivemos como destino. Isso significa que, quando negamos nossa sombra, ela se projeta nos relacionamentos. Vemos no outro aquilo que não reconhecemos em nós mesmos. Acusamos o parceiro de ser frio, egoísta ou carente, sem perceber que, em algum nível, estamos refletindo nossa própria desconexão emocional. O amor, então, se transforma em campo de projeção, onde o conflito externo nada mais é do que a dramatização de um conflito interno. Esse fenômeno pode ser profundamente doloroso, mas é também uma oportunidade. O amor nos obriga a nos olharmos com mais honestidade. Aquele que desperta em nós sentimentos intensos está inconscientemente nos revelando aquilo que precisa ser integrado. Se ao seu lado surgem medos, angústias e reações desproporcionais, talvez não seja porque a relação seja disfuncional, mas porque ela é verdadeira o suficiente para te mostrar onde ainda existe ferida. Enfrentar a sombra no amor exige maturidade.
Exige sair do papel de vítima e assumir responsabilidade pelos próprios conteúdos emocionais. Isso não significa aceitar abusos ou relações destrutivas, mas compreender que mesmo nas experiências mais difíceis, existe um chamado à consciência. O parceiro ou parceira torna-se, assim, um catalisador da transformação psíquica, mesmo que a relação não dure para sempre. Algumas conexões são intensas justamente porque foram desenhadas, no plano simbólico, para revelar aspectos ocultos da nossa alma. É também nesse ponto que muitos abandonam o processo. Quando o amor deixa de ser confortável e começa a ser desafiador, o impulso imediato é fugir, culpar, substituir. Mas ao fazer isso, o ciclo se repete. A sombra que não foi integrada reaparece no próximo relacionamento. Talvez com outra roupagem, mas com o mesmo conteúdo essencial. O verdadeiro caminho do amor passa, portanto, pela disposição de atravessar os desconfortos e compreender o que eles têm a dizer sobre nós mesmos. Jung defendia que a integração da sombra é uma das etapas mais fundamentais da individuação. E o amor, quando vivido com profundidade, se torna o cenário ideal para essa integração acontecer. A convivência diária, os choques de valores, os silêncios que incomodam, os gestos que tocam feridas antigas, tudo isso são chaves simbólicas que, se bem trabalhadas, podem nos levar a níveis de consciência e de intimidade jamais imaginados. A pessoa que escolhe permanecer presente no processo amoroso, mesmo diante da dor, está dizendo sim à própria evolução. Está assumindo que amar é também crescer, e que crescer dói. Mas é uma dor com propósito, que depura, que revela, que transforma. Em última instância, o amor que confronta a sombra é o que mais cura, porque ele nos ensina que somos muito mais do que acreditávamos ser, que há força onde antes havia medo, que há luz onde antes havia negação. Que, acima de tudo, que amar o outro de verdade começa inevitavelmente por amar e aceitar a si mesmo por inteiro, sombra incluída. Nos relacionamentos mais intensos e transformadores, há algo que vai além da atração física ou da compatibilidade de personalidades. Existe uma força arquetípica em ação, algo que se move nas profundezas da psique e que, segundo Carl Jung, é representado pelas figuras do ânima e do ânimos. São essas imagens interiores, o feminino no homem e o masculino na mulher, que moldam a forma como percebemos, desejamos e nos conectamos com o outro. E é justamente no momento em que o amor está prestes a entrar na vida de alguém que essas figuras ganham vida com mais intensidade. Anima e animus não são apenas conceitos intelectuais, mas energias vivas que atuam nos bastidores da alma. A anima, imagem arquetípica do feminino, habita o inconsciente do homem. Ela influencia seus sentimentos, sua sensibilidade, sua capacidade de amar e de se conectar com o mundo emocional. O animus, por outro lado, é a representação arquetípica do masculino presente no inconsciente da mulher e rege sua relação com a razão, com a ação, com o mundo externo e com a autodeterminação. Durante grande parte da vida, essas imagens permanecem inconscientes, projetadas nos parceiros e parceiras que encontramos. É por isso que, muitas vezes, nos apaixonamos perdidamente por alguém que à primeira vista parece perfeito, mágico, quase irreal. Isso ocorre porque não estamos apenas vendo o outro como ele é, mas estamos vendo nele, ou nela, a projeção do nosso anima, ou animus. Enxergamos naquele ser humano um reflexo do que está latente em nós e que deseja ser reconhecido. Essas projeções são naturais e fazem parte do processo de crescimento emocional. No entanto, elas também podem nos iludir, pois criam expectativas irreais. A pessoa amada torna-se portadora de qualidades que, na verdade, pertencem à própria psique de quem ama. O parceiro não é apenas ele mesmo, é também o espelho de um conteúdo profundo e muitas vezes inexplorado. Mas há algo de extraordinário nesse mecanismo. Quando vivemos uma relação que ativa o ânima ou o ânimos, estamos diante de uma oportunidade rara, a de integrar esses aspectos em nós mesmos. É como se o outro nos devolvesse uma parte que havíamos perdido ou negado. Um homem que se apaixona por uma mulher sensível, intuitiva e criativa pode, na verdade,
estar despertando sua própria capacidade de sentir e criar. Uma mulher que se sente atraída por um homem forte, determinado e centrado, pode estar começando a integrar seu próprio poder de ação, sua clareza e firmeza. Esse processo é doloroso quando ficamos presos à ilusão de que o outro nos completa, mas torna-se libertador quando percebemos que o outro apenas nos revela o que está pronto para ser vivido dentro de nós. Assim, a relação amorosa deixa de ser uma dependência emocional e passa a ser um laboratório de autoconhecimento. Jung acreditava que a verdadeira maturidade emocional ocorre quando deixamos de buscar no outro a realização de nossos ideais internos e passamos a assumir esses ideais como caminhos para o nosso próprio desenvolvimento. Quando o anima é integrado, o homem torna-se mais conectado com seus sentimentos, com sua empatia, com sua intuição. Quando o animus é acolhido, a mulher encontra sua voz interior, sua autonomia, sua força de posicionamento no mundo. E isso muda completamente o modo como nos relacionamos. O amor deixa de ser uma busca inconsciente por completude e passa a ser uma troca consciente entre dois indivíduos que já encontraram, dentro de si, a totalidade. São relações que não se sustentam na necessidade, mas na escolha. Relações onde o crescimento mútuo é prioridade e onde a presença do outro é uma inspiração, não uma muleta. Quando sentimos que o amor está se aproximando, muitas vezes é porque nosso ânima ou ânimos já está se manifestando com mais força. Podemos sentir um impulso criativo inédito, uma sensibilidade aumentada, uma coragem que antes não tínhamos. É a alma se preparando para um reencontro simbólico com aquilo que já estava dentro de nós. E quando esse reencontro se manifesta também fora, em forma de uma nova conexão amorosa, não é coincidência, é sincronicidade. Relacionar-se com consciência do anima e do animus é aceitar que todo verdadeiro encontro com o outro é, antes de tudo, um reencontro com o nosso próprio inconsciente. E esse é um dos maiores presentes que o amor pode nos oferecer, a revelação de quem somos quando nos permitimos amar por inteiro. Muitas pessoas desejam viver um amor profundo, verdadeiro, duradouro, mas poucas estão dispostas a realizar o movimento interno que esse tipo de amor exige. Na psicologia analítica de Carl Jung, não existe amor consciente sem um processo paralelo de individuação, a jornada pela qual o indivíduo se torna aquilo que realmente é, integrando seus opostos, reconhecendo suas sombras e acolhendo a totalidade do seu ser. E é justamente essa jornada interior que abre o portal para o encontro real com o outro. A individuação não é um caminho linear. É um mergulho corajoso nas camadas mais profundas da psique, onde convivem traços de luz e escuridão, feridas da infância, arquétipos ancestrais e potências adormecidas. Jung nos mostra que esse processo é essencial para que possamos sair do estado de identificação com máscaras sociais, condicionamentos familiares e ideais externos, e entrar em contato com aquilo que nos é verdadeiramente autêntico. Mas o que isso tem a ver com o amor? Tudo. Porque enquanto estivermos identificados com imagens falsas de nós mesmos, também projetaremos essas ilusões sobre os outros, e o resultado serão relacionamentos baseados em expectativas irreais, carências disfarçadas e dependências emocionais. Em vez de amar quem o outro realmente é, amamos o que ele representa para preencher nossas faltas. Isso gera ciclos de frustração, porque ninguém pode sustentar por muito tempo o papel de completude do outro. É por isso que a individuação é a base do amor real. Ela nos conduz à inteireza. Ao reconhecermos nossos aspectos reprimidos, nossa sombra, nossos desejos inconscientes, paramos de buscar no outro o que falta em nós. Passamos a nos ver com mais clareza e, por consequência, a ver o outro também. Surge então um espaço para o encontro genuíno. Um espaço onde duas pessoas não se escolhem por necessidade, mas por afinidade de alma, por maturidade emocional, por liberdade consciente. Durante esse processo, o amor próprio deixa de ser um conceito abstrato e se transforma em prática. Não se trata de se admirar no espelho ou repetir afirmações positivas, mas de aceitar quem se é em profundidade,
com falhas, contradições, limites e luzes. Essa aceitação interna é o alicerce da segurança emocional. E quem está seguro em si não precisa controlar o outro, nem se moldar para ser aceito. Está inteiro o suficiente para viver o amor como escolha, não como salvação. O amor que surge após um processo de individuação é diferente. Ele é calmo, mesmo quando intenso. É livre, mesmo quando comprometido. É leve, mesmo quando profundo. Isso porque ele não é vivido a partir do medo da perda ou da ansiedade pela permanência. Ele é vivido como celebração da presença, como um encontro entre dois mundos internos que já aprenderam a caminhar sozinhos, mas que escolheram caminhar juntos. Esse tipo de amor não se esgota no romance. Ele se torna uma via de crescimento mútuo, um espaço onde o diálogo é mais importante do que o orgulho, onde a escuta substitui o julgamento, onde os conflitos se tornam pontes em vez de muros. Isso só é possível quando ambos os parceiros estão comprometidos não apenas um com o outro, mas consigo mesmos. Cada um se torna guardião da própria jornada e testemunha da jornada do outro. Na visão de Jung, o relacionamento amoroso consciente é um campo privilegiado para a individuação continuar acontecendo. É na convivência com o outro que somos desafiados a reconhecer aspectos que, sozinhos, talvez jamais acessássemos. O amor maduro não nos poupa do trabalho interior. Ele nos empurra ainda mais fundo nele, porque amar alguém de verdade é aceitar que esse alguém, assim como nós, está em processo, está em mutação, e que acompanhar esse processo exige entrega, paciência e compromisso com a verdade. O portal para o encontro real não se abre por acaso. Ele se abre quando a alma está pronta, quando já não se busca um conto de fadas, mas uma jornada real, com alegrias e dores, encontros e rupturas, mas sempre com sentido. Amar nesse nível é um ato de coragem. É dizer sim à transformação. É estar disposto a se rever, a se reinventar, a crescer junto. Por isso, quando o amor está prestes a entrar em sua vida, observe o que está acontecendo dentro de você. Talvez você não esteja apenas atraindo alguém. Talvez você esteja, finalmente, encontrando a si mesmo. O amor que transforma não é aquele que chega para preencher um vazio, mas o que encontra um coração disposto a se reconhecer em sua inteireza. Quando sentimos que ele está prestes a entrar em nossas vidas, não estamos apenas diante de uma promessa externa, mas de um sinal interno de que algo já começou a se reorganizar em nós. Jung nos mostrou que amar é, antes de tudo, um processo de integração, da sombra dos opostos da verdade emocional que habita nosso inconsciente. Cada projeção desfeita, cada sombra acolhida, cada gesto de amor próprio abre espaço para que o verdadeiro encontro aconteça, aquele em que duas almas se reconhecem sem se perderem. O amor consciente não é um destino, mas um caminho, e ele começa, inevitavelmente, dentro de nós. Se este conteúdo ressoou com você, inscreva-se no canal e ative as notificações. Sua jornada interior merece companhia, reflexão e coragem. E lembre-se, o próximo vídeo na tela pode ser exatamente o que sua alma precisa ouvir agora. Clique e continue despertando.